Está entrando no ar Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchete. Estamos aqui de volta com o programa Encontro com a Justiça, numa sexta-feira nublada, com muita chuva, chuva que é necessária, tão desejada. Queremos água, precisamos de água, precisamos encher os nossos reservatórios, mas que ela venha devagar, para não fazer mal às pessoas pobres que moram em casas frágeis, mas que traga água para lavar essa cidade, para lavar a nossa alma e, sobretudo, para comemorar, para festejar o Mengão. Mengão está entre os 4 melhores do Brasil e vai chegar lá. Flamengo! Vamos lá. E olha, e para começar esse programa de hoje, desembargador Damasceno, que hoje estamos dividindo aqui a mesa, enquanto os outros companheiros não vêm, eu vou prestar uma homenagem ao nosso poeta maior, porque a última poesia dele vai ser agora o tema e o lema desse programa. Olha que coisa bonita que escreveu nosso poeta Antônio Carlos Esteves. De coisas pequeninas, aparentemente, as maiores coisas da vida, certamente, meu dever é cambiar a desigualdade natural entre toda a gente. É cumprir mister ingente de fazer justiça a qualquer custo. Haja chuva, faça sol. Haja ou não bom vento. Contra o injusto, não importa o preço a pagar por tudo que tento. Mesmo assim, não gostaria de estar vivendo o inferno dos que possam pensar que possam me estar vencendo. Que coisa linda, hein, Damasceno? É espetacular isso. E esse final desse poema, ele nos lembra o Darcy Ribeiro, né? Numa crônica, ele disse que tentou educar preparar o direito dos índios, não conseguiu, tentou educar as crianças, não conseguiu, tentou construir um Brasil melhor e não conseguiu. Ele falou assim, mas eu não gostaria de estar no lugar, né, daqueles que me venceram. Né? Então, eu quando li esse poema do desembargador Antônio Carlos, eu lembrei do Darcy Ribeiro. Né? E hoje, Ciro, é um dia bem interessante para lembrar do Darcy. Hoje é dia 11 de setembro. 11 de setembro. Né? Nós temos aí 14 anos da derrubada das Torres Gêmeas, mas também temos 42 anos do golpe do Pinochet no Chile, né, com o bombardeio, né, do Palácio de La Moneda, com a construção da Operação Condor, em que o Brasil trocava presos, né, com esses países do Cone Sul, né, a formação da escola de torturas, que é a Escola das Américas, para ensinar o pessoal a torturar os inimigos do regime, a montagem de um regime de eliminação de pessoas, que é essa política de segurança que vem sendo mantida aí. Né. Então, hoje, 11 de setembro, né, nós temos 2 eventos, né, embora a ocorrência nos Estados Unidos seja mais lembrada, né, o 11 de setembro de 2001, né, o 11 de setembro de 1973 no Chile, ele foi bem mais danoso para a América Latina. Mas um poema desse do Antônio Carlos nos dá, né, uma esperança, né, no dia 11 de setembro. E falando em tortura, Damasceno, o deputado Flávio Serafini está convidando a todos nós, e eu repasso o convite aqui para todos os nossos ouvintes, porque no dia 16 de setembro, às 18h30, no plenário da Assembleia Legislativa, chamado Plenário Barbosa Lima Sobrinho, vai haver uma homenagem pós-morte, a entrega da medalha Tiradentes e o seu diploma à senhora Inês Etienne Romeu, que foi a única sobrevivente da Casa da Morte. Pois é, Ciro. Aliás, relacionado também com o 11 de setembro de 73, com esses golpes militares custeados pelos Estados Unidos. É bom lembrar isso, está acontecendo no Oriente Médio lá, né? A atrocidade não começa lá não, a atrocidade é de quem quer roubar o petróleo daquela região. Assim como naquela época nós tivemos golpes militares aqui na América Latina, né? E em Petrópolis montou-se uma casa onde se torturava, matava, esquartejava pessoas, né? Para que os outros presos vissem o amigo esquartejado e antecipasse a delação premiada. E a Etienne né? A Etienne faleceu há pouco tempo, foi a única pessoa que entrou na Casa da Morte, e eu não sei por que cargas d'água ela acabou conseguindo sair viva de lá, porque todos os outros que entraram, né, foram mortos e desaparecidos. Eu acho uma homenagem muito justa aí que o deputado Flávio
Flávio Serafini, né, vai fazer postumamente a Inês Etienne. A Inês é um símbolo da atrocidade que já se praticou, que o Estado já praticou contra os brasileiros, né, no tempo, né, mais próximo, né, da nossa existência como país. E nós vamos estar lá prestando a sua homenagem a essa grande brasileira que já nos deixou. E hoje, Damasceno, nós temos a oportunidade também de entrevistar uma pessoa que tem um compromisso muito grande com os direitos humanos. A pedagoga Patrícia Tomasquim, que é subsecretária, trabalha na Subsecretaria de Direitos Humanos do município, e ela tem um trabalho muito importante que nós vamos saber aqui que ela desenvolve no Rio de Janeiro como uma ativista dos direitos humanos. Ela tem uma importância muito grande e é muito apropriado que hoje, 11 de setembro, o dia da negação dos direitos humanos, né, de uma forma genérica, nós vamos entrevistar aqui uma ativista dos direitos humanos, dando as boas-vindas também à nossa jornalista Márcia Góes, que hoje faz parte aqui da nossa mesa de debatedores. Patrícia, como é ser ativista dos direitos humanos numa cidade tão violenta como o Rio de Janeiro, numa cidade em que as religiões não se respeitam, há conflitos interreligiosos, há conflitos interraciais, e você, uma pessoa ativista e tão importante pelas suas atividades em defesa de crianças e adolescentes, em defesa de idosos, em defesa do ativismo religioso. Como é ser ativista dos direitos humanos numa cidade como o Rio de Janeiro? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Ciro. Bom dia a todos que estão aqui na mesa. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Olha, você começou com uma pergunta difícil, né? A resposta é o seguinte: o ativista ele pode ir por caminhos, né, mais de sentir o peso que é isso. Quer dizer, a nossa cidade é uma cidade que não respeita os direitos humanos, a nossa população não foi educada para tal, infelizmente a nossa ditadura deixou uma herança horrível, porque criou uma mentalidade dizendo que direitos humanos é para bandido. Então, não se educa para os direitos humanos, não se fala que direitos humanos é para todos, que a dimensão dos direitos humanos ela é internacional, né? Ela não é só... ninguém pode perder os seus direitos humanos, enfim. Então, diante desse quadro, dessa configuração em que a gente tem uma população e um Estado, né, violento, no sentido de que ele não entende, por exemplo, as bandeiras a minha luta é com criança, adolescente, mulheres e a questão interreligiosa. Então é muito difícil a gente travar essa batalha, mas temos que ser aguerridos e diariamente fazer isso. Então a gente trabalha muito com a questão da memória, né? O movimento Candelária Nunca Mais é isso. A primeira chacina, né, digamos, que o Brasil ficou conhecido, infelizmente, aqui no exterior, como um país que não dá valor à vida de crianças e adolescentes, foi em 23 de julho de 1993. E como é que é esse movimento Candelária Nunca Mais? O que vocês propõem? Quais são as propostas feitas por esse movimento? Que tipo de ações o movimento desenvolve para lembrar que crianças e adolescentes devem ser desrespeitadas justamente 3 anos após entrar em vigor a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na frente da mais importante templo religioso do centro da cidade, 8 crianças são assassinadas. Como é que é esse movimento? Então, o movimento Candelária Nunca Mais, ele ficou conhecido como... a gente fazia uma ação para dar visibilidade a isso, porque a dor do brasileiro, né, comum, ela não é reconhecida também, não só os direitos, mas a dor também, o direito a essa dor. Não se coloca nome, né, por exemplo, quando tem assassinatos e mortes nas comunidades, nas favelas, não se coloca o nome, né, em geral não se fala, morreram tantos. Então o movimento Candelária ele veio para firmar, né, para colocar esse marco na cidade da importância dessas crianças e
crianças e adolescentes, e também para ter o direito a essa memória, a essa história. Começou-se com, a gente colocava cruzes, né? As cruzezinhas e tal, e levava os caixões. E aí começamos a ser conhecidos como aquele movimento dos caixões, das cruzes e tal. E aí, num determinado momento, criou-se nesse dia, foi o senador Saturnino Braga, que criou o Dia Nacional em Defesa da Vida, justamente que era o dia da Candelária, 23 de julho, e a partir de então nós passamos a fazer o movimento Candelária Nunca Mais, caminhada em defesa da vida. E entendemos também, porque o movimento Candelária ele é formado por vários outros movimentos, o antigo Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que o pessoal que trabalhou também pela lei, na Constituinte e tal. Então, nós entendemos que a gente tinha que formar crianças e jovens e adolescentes cidadãos. E aí começamos, todos os grupos que fazem parte do movimento Candelária Nunca Mais, a gente começou a fazer um empoderamento das crianças, tanto que hoje o movimento é aquele movimento que mais tem participação de jovens. Nós montamos os ativistas antigos, a gente monta toda a estrutura. De atuação, junto com eles. Atua no município inteiro? Tem alguma região mais específica de atuação? O movimento Candelária? No estado todo a gente tem inclusive adesão das Mães de Maio, de São Paulo, de movimentos de mulheres que vêm de fora do país. Eu quero dizer que a gente não tem nenhum apoio financeiro de ninguém. E aí a gente corre atrás pedindo doações de pessoas, por revelado, como desembargador, a gente pede doações próximas à Candelária e começa. Em geral, os conselhos, Conselho Estadual de Direito da Criança e Adolescente, quando o desembargador Ciro Darlan esteve na frente, nos ajudou com a questão dos ônibus e tal. Mas é muito difícil, então a gente tem que, todo ano nós negociamos, aí a gente entra na pauta e a gente entra no seu que prometem e 1, 2 semanas antes da caminhada dizem que não é possível. Mas isso inclui também mães que tiveram filhos desaparecidos, né? Tem as mães de Acari. Então, quando nós começamos, a gente achou que não teríamos mais chacinas. O Brasil foi condenado, inclusive na OEA, pela chacina da Candelária, foi a primeira condenação. Ele foi condenado também pela Maria da Penha e num outro caso que eu não estou recordando agora. O Araguaia. Não, acho que o Araguaia da OEA. O Araguaia também na Constituição Americana de Direitos Humanos da OEA. A gente voltou. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e os ouvintes estão participando do nossa entrevista de hoje aqui através do telefone 35720760 ou do WhatsApp 998080819. Hoje entrevistando a pedagoga Patrícia Tomaschini.